Olá, querido irmão, querida irmã, amigos e amigas. Obrigado por estar aqui assistindo o meu vídeo. Obrigado a todos vocês que sempre estão aqui, deixando aí sempre o seu joinha, o seu like, seus comentários, que por sinal me fazem muito bem, e também por compartilharem minhas mensagens com seus amigos e familiares. Quero te agradecer muito por isso. Muito obrigado mesmo. Sempre que puder, deixe aqui nos comentários como você se sente com as mensagens, como elas têm te ajudado. Isso me dá muita alegria, muita satisfação e realmente inspiração para continuar com esse trabalho. Ok, então vamos para a mensagem, a reflexão de hoje. Bem, hoje eu queria falar um pouquinho sobre quando somos injustiçados, ofendidos, quando nos maltratam, nos magoam. O que devemos fazer? Geralmente nós temos uma tendência de querer revidar, não é mesmo? O ser humano é assim. Vivemos num mundo injusto, num mundo perverso e egoísta. Deixar passar uma ofensa é o mesmo que ser considerado uma pessoa fraca. E até dizem que revidar, se vingar, é para os fortes, para os espertos. Mas tudo isso todos nós sabemos que tem consequências. E as consequências são intrigas, discórdias, ódio, amargura, contenda, confusão, destruição de relacionamentos, não é? Então, o que fazer? Como não revidar as ofensas, as injustiças, aos maus tratos, as mágoas? Bem, a resposta, como sempre, está na palavra de Deus. Nesse caso, sobre não se vingar, não revidar, Jesus é o nosso maior exemplo. Veja aqui comigo o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. O texto diz assim: porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam seus passos. Você notou, querido? Fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Amar, mesmo quando somos maltratados, assim como Jesus. Existem várias coisas que levam alguém a te ofender, a te magoar, a te maltratar. Mas você sabe qual é o principal motivo? Inveja. E como tem inveja nesse mundo, não é mesmo? Às vezes partem de pessoas da própria família. Você já parou para pensar por que mataram Jesus? Alguém de tanta bondade. Por que o mataram? Por que o fizeram passar por tanto sofrimento e dor, depois de tanto amor que ele demonstrou e espalhou por onde passava? Por que o mataram? Talvez você apenas diga que ele tinha mesmo que passar por isso, porque ele precisava morrer pelos nossos pecados. Sim, é verdade. Mas o que levou ele a ser morto? Jesus, com toda a sua humildade e amor, padeceu injustamente, sendo conduzido à morte por causa da inveja dos religiosos daquela época. Foram eles que tramaram às escondidas a morte do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Esse maior homem que já viveu, que amou a humanidade, foi-lhe dada uma coroa de espinhos, um madeiro e alguns pregos como recompensa. Agora eu te pergunto, querido, você se sente injustiçado, maltratado sem merecer? Se Jesus padeceu tantas dores, por que conosco seria diferente? Agora, já pensou se Jesus tivesse revidado? Se ele tivesse se vingado naquele momento, ele não teria morrido e nós estaríamos condenados eternamente, pois a morte de Cristo nos salvou. Mas ele não revidou. Ele deixou para que no seu devido tempo seu Pai julgasse a humanidade. E mesmo pregado no madeiro, ele orou a Deus, seu Pai, para que perdoassem aqueles que estavam executando a sua morte. Jesus pagou um alto preço por nós. Ele se fez justiça por nós. Ele nos justificou mediante o seu sangue derramado naquele madeiro. Um sangue esvaído em dor, em agonia. E como ele reagiu diante de tanto insulto, ofensa e injustiça? Note o que diz aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, agora o versículo 23. Diz assim: não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso
nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Você notou? Não revidou, não ameaçou se vingar. Deixou nas mãos de Deus. A mesma graça que com Jesus nos alcançou, amou, perdoou e salvou, é a graça que devemos oferecer àqueles que nos ofendem, que nos magoam, que fazem o mal para nós. Nós temos a ordem, o mandamento de amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Querido, o amor é o melhor revide. O amor é a melhor vingança. Deixar nas mãos de Deus é a garantia de um julgamento correto, adequado, gerador de bons resultados. E isso não trará para nós péssimas consequências. Que possamos seguir os passos de Jesus, que seu exemplo de humildade, de amor e de perdão seja o nosso padrão de conduta. E lembre-se, o amor sempre será a melhor resposta. Deus te abençoe.